Bom dia a todos. Satisfação muito grande e gratidão por mais uma vez podermos nos reunir. Hoje nós estamos aqui, com a graça do Senhor, que dá para nós esta oportunidade extraordinária da reencarnação, com o objetivo de aprendermos, de refletir um pouco sobre uma questão assim, bem delicada, mas que todos nós, no decorrer das nossas existências, nós vivenciamos no nosso dia a dia. Nós estamos falando sobre os nossos parentes, aqueles que estão comprometidos conosco, aqueles que vão estar conosco numa reencarnação inteira, com o objetivo de nós nos ajudarmos. E nós temos uma dificuldade muito grande. Por que nós temos essa dificuldade muito grande? Porque ainda resta em nós um orgulho, um comprometimento muito grande de nós acharmos que aquele outro é que foi quem fez. Eu não fiz. Então nós temos muito essa dificuldade. Por isso existe aí tantos conflitos familiares, por isso que nós não aceitamos o nosso sogro, a nossa sogra, que são aquelas pessoas que vão estar muito mais de perto conosco. Mãe, pai, irmãos, primos do primeiro grau. Por quê? Porque são pessoas que vão estar lidando todos os dias conosco. Se não for todos os dias, vai ter, assim, no decorrer do ano, várias vezes que nós vamos estar nos encontrando. José Carlos de Lucas, numa das suas palestras, uma vez eu ouvi, ele fala que parente é dor de dente. E brinca com o público. Realmente, mas nós temos que olhar de uma forma mais delicada, porque a doutrina espírita, ela está nos chamando a atenção para que nós consigamos abrir o nosso olhar e começar a analisar de uma forma diferenciada o que realmente significa os nossos parentes. E vamos encarar todo o nosso caminhar com eles como se fosse uma leve dor de dente. Assim, coisinha que te incomoda um pouco, mas suportável. Porque, na realidade, todos os nossos parentes, eles vieram conosco para nos ajudar, para nos desafiar nas nossas questões de compromissos assumidos perante Deus. É que nós, com a graça da divina misericórdia, nós esquecemos. Então, nós não sabemos. Aí, quando nós aqui estamos, quando nós mergulhamos na carne e nos reencontramos com todos, aí começa a verdadeira luta, a verdadeira batalha, de opiniões, de sentimentos, de achar que fulano fez, ciclano também faz, e eu não faço, por que eu não posso? Por que eu tenho, por que eu não tenho? Porque o fulano conquistou e eu não. Nós fazemos tudo igual, nós somos da mesma família. E a gente não sabe. Cada um de nós é um universo. Nós, quando reencarnamos, nós trazemos uma bagagem. E dentro dessa bagagem existem lá afetos e desafetos. Existem lá coisas que nós já conseguimos superar, desenvolver, mas existe também o nosso lado negativo. Porque nós somos espíritos eternos, milenares, e a gente vai, ao longo das reencarnações, tirando, manipulando as nossas arestas. É como se nós fôssemos rosas, um botão de rosa. Mas o botão de rosa, ela tem o caule,
né? Ela não é só o botão de rosa. E ali temos os espinhos. É? E nós temos que considerar que ainda trazemos também em nós muitos espinhos, que ao longo das nossas reencarnações, graças hoje desta abertura que a doutrina espírita está trazendo para cada um de nós, porque nós já conseguimos nos libertar de algumas mazelas, mas ainda temos que trabalhar muito. Por quê? Porque Deus colocou para nós aquilo que nós podemos. A gente às vezes fala, ai, a minha cruz está tão pesada. Não está, não. A cruz, ela vai estar de acordo com as nossas necessidades, de acordo com aquilo que eu preciso modificar em mim, melhorar em mim, ajudar aquele outro a melhorar-se também, porque nós fazemos parte deste universo. E viemos aqui com este objetivo e com esta finalidade. Mas voltando lá no assunto dos parentes, eu trouxe aqui algumas coisas escritas que eu vou estar pedindo licença e vou estar lendo também para que vocês consigam começar a refletir, a falar, opa, mas é isso mesmo. Porque quando nós ouvimos determinadas coisas, a gente começa, é como se um filminho começasse a passar em nós, e nós vamos percebendo, né? Puxa, mas eu também faço assim. Olha, mas é assim. Ah, não é assim, então é assado, né? E aí vai. Então, no livro Fonte Viva, né, psicografado pelo Chico Xavier, que traz essa psicografia para o Emmanuel, na questão 156, Emmanuel escolhe um trecho da primeira carta de Paulo para Timóteo, para refletir sobre o tema de hoje, que nós vamos estar refletindo um pouco juntos nesta manhã. Essa é a primeira carta e ela tem como parâmetro, como pano de fundo o seguinte. Olha o que ele fala para nós, Emmanuel. Mas, se alguém não tem o cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, esse alguém negou a fé, e é pior do que o infiel. Essas são as palavras de Paulo, na primeira carta a Timóteo, está no capítulo 5, versículo 8. Aí Emmanuel, ele traz para nós algumas elucidações, né, e considerações, para que nós comecemos a mergulhar no tema e no texto de hoje. A casualidade não se encontra nos laços de parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas, impelidos pelas causas do passado. Quer dizer, nós temos que nos juntar novamente, a nos reunir no presente. É indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam. Alguns corações, a fim de que venhamos solver nossas dívidas, quer dizer, estar de acordo com as leis divinas, para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores, que respiram conosco sobre o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os nossos compromissos. Temos companheiros de voz adocicada, edificante, na propaganda salvacionista, que se faz verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Então, sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre vai ser um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações, de angústias, reclamando-nos sacrifício. E quando a gente começa a analisar a família em que fazemos parte, né, isso que Emmanuel coloca para nós está bem de acordo, né? Porque nós temos ali no nosso seio familiar pessoas que são verdadeiros espinhos. Às vezes elas têm a voz assim suave, doce, né? Mas
tem um certo veneno por trás daquela doce, daquela coisa gostosa da pessoa. Então, contudo, embora necessitemos firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplasto do desleixo. Então, todos nós, né, que estamos reencarnados, de uma forma ou de outra, vamos ter a parentela consanguínea e vamos ter pessoas em nossas vidas que não são nossos parentes, mas que durante o nosso caminhar, durante a nossa trajetória, tornam-se pessoas até mais unidas a nós, mais até que parentes. Porque são pessoas que se ligam a nós devido à nossa energia, à nossa vibração, à nossa energia vibratória. E são pessoas que, de alguma forma, vieram para somar conosco. Existe no mundo uma dualidade, né? Nós encontramos alguém, esse alguém nos encontra. E existe sempre uma troca. Um vai e outro vem. Então existe a tal afinidade. E às vezes pessoas que a gente conhece no decorrer da nossa vida e a gente nem sabe por que a gente gosta tanto, né? Então Deus, na sua infinita bondade e na sua infinita misericórdia, Ele nos coloca no planeta Terra. E Ele nos dá os parentes que nós necessitamos para que nós juntos conquistemos algo melhor. Ou não. Mas, de contrapartida, Deus também coloca à nossa disposição aquelas pessoas que vêm ajudar a somar conosco, né? Pessoas que, de algumas formas, tornam-se amigos nossos, amigas, e aquelas pessoas vão ter sempre o pensamento bom, uma energia positiva emanando para nós. Então, se nós estamos diante de um grande problema, atravessando por um problema difícil, uma dificuldade muito grande, nós vamos não ter só os parentes afetivos, aqueles parentes de sangue. Nós vamos ter pessoas que vão estar somando conosco, né, energias. E essas pessoas, de uma forma ou de outra, elas emanam pensamentos bons para nós. E aí a gente consegue sobreviver, entre aspas, não é bem sobreviver, mas a gente consegue levar em frente os compromissos que nós assumimos. Se nós analisarmos com profundidade, cada um de nós pode passar um filmezinho assim bem rápido e analisar assim a parentela que eu vivo, né? Então, às vezes, nós temos grandes dificuldades em estar junto com esses familiares. Mas é justamente estes familiares que nós precisamos, que vão estar burilando as nossas manias, os nossos vícios. É por intermédio dessas dificuldades que nós vamos nos predispondo a mudar. E se nós começarmos a ir buscar lá na nossa história do que eu era lá no passado e do que eu sou hoje, a gente vai perceber que realmente é isso. Então, nós não somos vencedores porque estamos sós. Não. Nós somos vencedores porque, ao longo da nossa caminhada no planeta Terra, nós temos pessoas que se agregam a nós. E essas pessoas trazem as suas energias positivas e, de uma forma ou de outra, essas pessoas vão somando-se umas às outras e essas próprias pessoas vão nos fortalecendo, vão nos dando as forças que nós necessitamos para passarmos por situações difíceis, situações adversas, situações que a gente às vezes nem imagina, mas a gente, depois de um certo tempo, a gente consegue vivenciar. É por isso que a gente, às vezes, está num determinado momento aqui, passam-se os anos,
nós estamos depois num outro lugar. E não se trata que nós deixemos de gostar dessas pessoas daqui. É que foram trazidos para nós outras pessoas que vieram somar conosco energias e vieram também fazer parte do nosso compromisso de encarnados. Porque quando a gente reencarna, nós viemos para o planeta Terra, a gente traz aí uma porção de gente, né, que ao longo da nossa reencarnação a gente vai conhecendo, entre aspas, a gente vai se reencontrando e vamos somando energias, somando conhecimentos, porque é uma corrente que faz com que a outra cresça, né? Então, cada um de nós significa um elo na vida de alguma pessoa. Então, é preciso, né, que nós saibamos e tenhamos essas responsabilidades, que não estamos sós. Nós viemos, né, para o planeta Terra com o objetivo de desenvolver aptidões e também desenvolver o amor que está dentro de nós. Quando a gente desenvolve o amor, a gente começa a olhar as pessoas com outro olhar, né? Não mais só de crítica, mas nós conseguimos olhar as pessoas como elas realmente são, o que elas trazem de bom para nós. Porque antigamente, né, nós tínhamos o hábito de todas aquelas pessoas que conviviam conosco, a nossa parentela material, todos tinham muitos defeitos, né? E aí a gente pergunta para a gente própria, tá, todo mundo tem defeito, é óbvio, e eu? Mas nós não gostávamos de saber os nossos defeitos. Hoje, por intermédio da doutrina espírita, nós fomos nos conscientizando, nós fomos aprendendo que eu sou um espírito que tem aptidões, mas que tem 1000 defeitos que precisam ser corrigidos. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele põe justamente todos, né? É como se pusesse todos no mesmo caldeirão, né? E vamos pôr fogo aí, e vamos deixar eles se entenderem, porque é através das experiências, do sofrimento, através das alegrias, é que nós desenvolvemos esta aptidão de abraçar a todos, porque todos nós somos espíritos que vêm, né, milenares, que vêm de reencarnação a reencarnação, trazendo coisas boas, lógico, que vão se somando umas às outras, mas trazemos também o lado negativo em nós. É por isso a necessidade de nós estarmos com determinadas pessoas, porque nós, ao longo das nossas reencarnações, fomos sendo devedores, né? Nós entendemos muitas coisas erradas e agora nós estamos tendo a oportunidade de andar, de caminhar e de refazer nosso caminhar. E não mais, vamos continuar errando, é lógico, porque nós somos espíritos e estamos ainda precisando burilar muita coisa ruim que está em nós. Mas, devagar, com muita paciência, né? Confiantes em Deus, que é todo poder e misericórdia, nós vamos conquistando um lugarzinho a mais na esfera crística, né? E isso é importante para nós. Então, os nossos parentes são obra do amor que o Pai compassivo nos dá. Ajudemo-los com a cooperação, o carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Então, nós temos que ter sempre paciência, compreensão, tolerância e bondade nesta praia estreita do lar, e nós nos habilitaremos, servir com vitória no mar alto das grandes experiências.
Esse trecho escolhido por Emmanuel da carta de Paulo a Timóteo é conhecido como pastorais, porque ele traz recomendações sobre a vivência do Evangelho. Ela se dirige principalmente aos evangelizadores, a nós que nos dizemos cristãos e que estamos vivenciando o hoje e precisamos espalhar, de alguma forma, a boa nova. E o que é a boa nova? A boa nova é nós termos sempre a consciência, termos sempre a humildade de saber que somos espíritos milenares e que lá no passado nós cometemos algumas infrações. Aí, num determinado momento, Deus nos dá novamente a oportunidade de voltar ao planeta Terra, às vezes até com aqueles que nós no passado nós tivemos rusgas, nós tivemos assim, né, coisas ruins contra eles, para que nós burilássemos, né, aquelas coisas ruins que nós já vivenciamos. E nós, de pouquinho em pouquinho, fomos nos transformando. A cada reencarnação, nós crescemos um bocadinho na nossa escala, na nossa escada evolutiva, né? Então, essa carta, a primeira e a segunda, também é muito incisiva. Ela traz comando, orientações, ela é firme, como que a nos dizer que os ensinamentos do Evangelho que nos chama a atenção. Isso é a carta de Paulo aos Coríntios, né? Então, ele fala para nós sobre a doutrina crística. Não é para ser simplesmente repetida, né, entendida apenas nos domínios do intelecto, e sim colocada em prática na vida de relação. É preciso viver a mensagem do Cristo. Só assim é possível qualquer renovação. Então, neste capítulo, né, que nós estamos hoje aqui, juntos, estudando, ele está falando sobre os nossos parentes, aquele que nós temos afeição ou às vezes não temos nenhuma afeição. Então, chega um determinado momento da nossa vida, é preciso que nós venhamos a nos reunir na mesma família, para que nós tenhamos e saibamos, né, trabalhar aquelas coisas ruins que ficaram no passado. Deus, quando dá a oportunidade de reencarnarmos, Ele dá doses homeopáticas. A gente não vem aqui para fazer tudo de uma vez. Então, cada época que vem, a gente vem para arrumar determinadas coisas, né? Então, Emmanuel, ele diz para nós o seguinte: a casualidade não se encontra nos laços da parentela. Não estamos na família em que estamos por mera casualidade. Princípio sutil da lei. Ela funciona nas ligações consanguíneas. Nossa família é a família que necessitamos. Muitas vezes podemos até questionar se é a que nós gostaríamos. Nem sempre é a que nós gostaríamos. Tem um autor que diz que parente é dor de dente, né? Realmente, né? Então, nós não queremos ter dor de dente. Mas quando nós aceitamos a reencarnação, vieram também os nossos parentes, que de uma certa forma ou de outra, vão ser uma pequena dor de dente na nossa vida. Mas, graças a Deus, né, a doutrina espírita, ela vem aí ao longo do tempo, nos orientando, nos abrindo, né, o leque, fazendo com que nós possamos enxergar melhor a necessidade dos nossos parentes, dos nossos amigos, de todos aqueles que, antes de nós reencarnarmos, nós nos comprometemos, né? E olha, gente, viu? É gente que você fala assim, Jesus. Por isso é que de tempos em tempos surgem pessoas em nossas vidas, a gente acaba conhecendo,
Eu tive a felicidade de, durante todo o meu caminhar, eu tenho conhecido e encontrado pessoas que se tornam pessoas maravilhosas para mim, né? Pessoas assim que vieram somar comigo, vieram trazer um alento, vieram trazer alguma coisa satisfatória para me ajudar na minha caminhada. Porque, olha, nós somos verdadeiros garimpeiros. Nós temos que garimpar, garimpar e garimpar, até os últimos momentos da nossa existência. Cada um de nós veio com um compromisso. Então, vamos abraçar os nossos compromissos com respeito, com dignidade e com muito amor, sabendo que cada um de nós vai ressarcir um pouquinho assim de cada reencarnação que lá no passado nós fizemos de errado. Que não existe nada de errado, sabe? O que existe realmente, gente, é a falta do entendimento. O que nós não conseguíamos entender lá no passado. Hoje nós estamos aqui, a duras penas, caminhando e tentando entender, né? E dentro dessa doutrina maravilhosa dos espíritos, que vem ao longo do tempo trazendo para nós não só depoimentos, mas trazendo livros e livros através dos espíritos que aqui já estiveram e deixaram para nós, né, coisas lindíssimas para que nós viéssemos a aprender e a desenvolver todos os nossos potenciais, porque nós somos espíritos de longa data e cada um de nós tem um potencial imenso a ser explorado. E aí nós vamos somando uns aos outros, né? No decorrer das nossas reencarnações, a gente vai conquistando pessoas, espaços, a gente cai num centro espírita, aí então a coisa fica maravilhosa. Porque aí a gente começa, né? Não só as pessoas que ali estão presentes, que faz parte do centro espírita, mas a gente começa a vislumbrar, a visualizar coisas assim que a gente nunca tinha visto antes, né? E a doutrina dos espíritos, ela traz tudo isso para nós. Então, Deus, ele não erra nunca de endereço. Nós estamos, porque nós temos o hábito, às vezes, né, de nos sentirmos assim prejudicados. Nós tínhamos, acho que hoje já não temos tanto, nos sentirmos assim pessoas, né, puxa vida, foi fulano que me fez, foi ciclano que fez aquilo outro, porque não sei o que lá. Então, nós estamos num ambiente propício e necessário na medida exata da nossa necessidade reencarnatória. Então, não vamos, né, alimentar aqueles preconceitos do passado, aqueles tipos de pensamento que nós achávamos que, né, pessoa me fez, ciclano me fez e eu sou... Não, não. Nós fazemos tudo para todo mundo, né? Às vezes, a gente nem percebe que fez. Graças à doutrina espírita, que ao longo de todos esses anos, ela está trazendo para nós revelações, ela vem fazendo com que nós paremos um instante, busquemos dentro dos livros o estudo, e por intermédio do estudo, nós vamos percebendo, né, como nós somos ainda muito crianças diante da nossa escala evolutiva. E de quanto nós ainda temos que aprender a caminhar para poder aprender realmente o que nós somos como espíritos e o que nós viemos fazer aqui no planeta Terra. E, ó, gente, às vezes numa encarnação não dá, tem que ser várias encarnações. Como Deus é maravilhoso, Ele vai dando tudo assim de pouquinho, né? Então, às vezes, a gente está passando por tantas dificuldades, tantos problemas, mas Deus está dando conforme o que eu aguento, né? Ele não vai dar coisas que eu não aguento. Eu vou passar por aquilo, né? Vou ser vitorioso ou vitoriosa, mas vai depender também da minha boa vontade.
Quando a água chegar aqui, você vai buscar ajuda, né? Graças a Deus, hoje nós seguimos o Espiritismo, né? Essa doutrina que é bem transparente, ela nos mostra aonde estamos errando. Mas ela mostra também que nós podemos consertar, mudar. E é este o nosso objetivo, né? Nós estamos nos aprimorando. Nós nos reencarnamos no mundo de expiação e prova, que é o planeta Terra. Ele está destinado a todo mundo que é imperfeito, né? Para nós nos aprimorarmos, né? Mas não vamos ter pressa não, tá? Tudo homeopaticamente, né? Cada época que a gente retorna no planeta Terra, a gente vem imbuído de pessoas que vão estar nos ajudando, de compromissos menores, às vezes até maiores, né? Mas isso aí nós não somos Chico Xavier, nem Madre Teresa de Calcutá, né? Um Divaldo. Nós ainda estamos ali, né? Tentando, mas a gente consegue, né? Então, nós somos as pessoas que devedoras, né? Nós temos muitas provas a saldar, nós temos muitos débitos, né? De coisas que nós já fizemos e só agora nós conseguimos entrar na fila de começar a nos ajustar com as leis divinas. Porque tudo na nossa vida depende das nossas necessidades, mas também depende de como eu estou para ressarcir aquilo que eu fiz lá no passado. Deus não dá tudo de uma vez. Ele vai dando as coisas para a gente homeopaticamente. E a gente aqui, no planeta Terra, nós vamos vivenciando cada tempo uma coisa, né? Por isso é que nós temos aí as leis que nos protegem, que nos dá todo o amparo, que nos dá todas as sustentações. Todos nós trazemos débitos de vidas passadas. E Deus não vai cobrar tudo de uma vez para nós, porque Ele não nos cobra. Somos nós mesmos que vamos estar nos cobrando, mediante a nossa necessidade de desenvolver, né, aptidões, de modificar o nosso padrão. Então, todas as provas que nós temos, as expiações, as dificuldades, elas nada mais são do que desafios, né, que nós vamos estar, né, ao longo da nossa reencarnação. Porque vai ser através desses desafios, em forma de dificuldades, que Deus vai nos dar a possibilidade de nós nos superarmos, de nós conquistarmos na esfera crística um espaço melhor para nós, né? Nós não vamos voltar todas as vezes aqui no mesmo lugar, da onde nós paramos. Nós vamos estar sempre dando um passinho a mais na nossa evolução. Então, nesse conjunto encarnatório, a nossa família, ela tem uma importância fundamental. Nós somos chamados, né, com maior frequência, que nos desafia. Então, a nossa família é o maior objetivo de vida nossa. Porque é por intermédio da nossa família que nós vamos estar buscando o conhecimento. Eu lembro que quando eu bati na porta do centro espírita, eu estava muito angustiada, muito desesperada. Isso há mais de 40 anos, né? Aí, ó, a minha idade aí, ó, olha lá. Então eu fui buscar, porque eu não conseguia entender aquela situação pela qual eu estava passando, e nenhuma religião me satisfazia, me dava sabe? Então eu andei muito, gente. Eu fui em tudo que era lugar. E não me aceitava, e não me conformava. Não aceitava e não conformava um monte de coisas. Até que um dia, né, eu conheci determinadas pessoas maravilhosas, pessoas que ainda, que são espíritas até hoje, e que se reuniam em casa, né? Aquele espiritismo, sem muito conhecimento de livros, mas da prática.
do receber as entidades, de nos dar conselhos, né? Aí eu bati nessa porta e essa porta se abriu e eu nunca mais saí dessa porta, né? Porque ela me trouxe o alento, ela me deu, né, a vida, quer dizer, aquelas reuniões que eu fazia parte, que eu comecei a frequentar, me deram vida, me deram o entendimento, começaram a abrir uma mente que antes eu não tinha. E ao longo do tempo, a gente vai, né, se modificando, a gente vai buscando cursos, a gente vai indo para outras casas e a gente vai ampliando, né, a nossa vivência no planeta Terra. E graças a isso, gente, eu digo para vocês, sou muito feliz. Né? Por quê? Porque passa por que passar. A doutrina espírita, ela nos fortalece. Ela dá uma força extraordinária. Né? E eu fui em muitos lugares, gente. Em tudo que vocês puderem imaginar, eu fui. E eu me reencontrei dentro da casa espírita. Eu comecei nessa reunião familiar. Depois, aquilo para mim estava pouco, estava muito pouco. Eu queria estudar, eu queria saber coisas. Aí eu caí de paraquedas no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. E sou cria deles até hoje. Né? E vou em outros lugares também, porque a gente precisa desenvolver o nosso conhecimento. Não é ficar só preso, eu só sigo. Não, nós temos que estar, sabe, em movimento. Nós temos que buscar. E quanto mais nós buscamos, nós estamos melhores. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, falando sobre a nossa conformação familiar, os espíritos explicam um pouco sobre a parentela corpórea e espiritual, que nos traz a seguinte explicação. Olha, aí às vezes a gente fala assim, né? Não me conformo de ter essa pessoa na minha família. Por que eu estou passando por isto? Por que essa pessoa? Né? A gente costuma sempre pôr o defeito no outro. Exato. Mas nós, gente, nós estamos aqui para nos, né, igualar, para nós tirarmos esse ranço, para nós nos ajustarmos novamente com as leis. É necessário isso. Então, toda a nossa família, né, eles são espíritos, nós vamos reencarnar na mesma família, vamos ser parentes próximos, né? Às vezes nós somos simpáticos uns com os outros, mas muitos de nós não o são, né? Mas pode também acontecer, olha lá o que eu vou falar agora, que é importantíssimo, vamos pensar, que sejam completamente estranhos uns para com os outros, divididos por antipatias, igualmente anteriores, que se expressam na Terra por um mútuo antagonismo. Então, é recíproca incompatibilidade, a fim de servir-lhe de provação. Em nossa família, então, nós respiraremos com os afetos e os desafetos, né? Então, aqueles que são afetos são aqueles, né, que nós encontramos, né, o nosso coração, que a gente se dá muito bem. Bastou um olhar para nós nos entendermos, né? Nós nos compreendemos. Às vezes não precisam nem palavras, né? Mas nós temos aí a necessidade do reencontro. E reencontro justamente com os nossos desafetos. Aqueles que, de alguma forma ou de outra, nós fizemos alguma coisa que, sabe, mudou o caminho daquela pessoa, que fez com que aquela pessoa sofresse. Então, estes desafetos são importantíssimos na nossa vida. E nós achávamos que fulano só, nossa, quanta dor de cabeça, porque... Não, esses aí vieram justamente para nos igualar novamente com as leis. E esses aí são justamente a pedra no meu sapato, né? Então, Deus coloca ele nos nossos caminhos,
né? Porque nós precisamos aprender, porque eles são diferentes, eles necessitam do nosso amparo, do nosso apoio, eles vão estar contando conosco para também desenvolver aptidões, né? E às vezes a gente não sabia disso, né? Lá no passado, nós não tínhamos nem noção disso. Hoje nós temos, graças à doutrina espírita. Então nós temos que refletir, né, profundamente. Nós temos que saber resolver as nossas diferenças com esses corações que nos desafiam. Muitas vezes, né, eles nos trazem muita mágoa, tristeza, mas se nós nos imbuirmos de boa vontade e de amor e deixar de ver o outro como um inimigo, como um algoz, nós conseguiremos estar dissolvendo os nossos dissabores para com aquela pessoa. Quando eu falo pessoa, eu digo a humanidade de uma forma geral, né? Nós vamos aprendendo a pacificar o nosso coração. Então, aquelas pessoas que vêm a nós para nos tirar do sério, como nós dizemos, eles vêm justamente para nos... é o suporte. Vêm para amainar em nós sentimentos, desenvolver sentimentos, né? Tirar o ódio do nosso coração. Porque muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades profundas e sutis, o que a gente vai fazer? Eu não me conformo. Por que eu estou passando por isso? Por que fulano faz isso para mim? A gente vai buscar o conhecimento, o entendimento. Por que eu estou passando por aquilo? E na certa nós vamos, né, ver que são aqueles desafetos do passado e que nós, numa das nossas existências, nós não conseguimos, né, resolver aquele problema. E nesta existência, mais fortalecidos, justamente esse desafeto está ali, né, compartilhando comigo a caminhada para que eu vença aquele desafio, né, para que eu possa, na minha integridade, modificar a minha mentalidade diante daquele companheiro ou companheira, diante daquele familiar, e modificando. E quanto mais a gente modifica, o que acontece, né? Nós vamos melhorar o nosso grau de espíritos. Então, Emmanuel diz para nós o seguinte: nós precisamos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria. Precisaremos ter uma conduta de firmeza, não é dizer sim a tudo e a toda ofensa, mas, né, nós temos que aprender, nós temos que compreender certas coisas. Não é simplesmente a gente ficar engolindo a mágoa, ficar quieto no canto, né? Nós temos que ter a firmeza de saber, né, sanar aquela ferida que ele nos trouxe, mas com muito cuidado, com muito jeitinho, mostrar que naquele momento, aquela pessoa que nos magoou, que nos feriu, ela precisa ouvir alguma coisa de nós, sem agressividade nenhuma, mas com muita calma, com muito amor no coração. A gente tem que abrir o nosso coração para ela, porque é por intermédio do nosso exemplo e de como nós vamos nos comportar diante daquele fato, daquele acontecimento, é que a pessoa começa a questionar. Porque ela fala assim: opa, pera lá, mas eu fui tão grosso, tão grossa, eu fiz isso e a pessoa me tratou tão bem, ainda falou coisas para mim. Né? Então, você, de uma certa forma, você está usando a tua atitude cristã. Né? E quando a gente traduz o Cristo, ele acaba sendo desafiador para nós. Porque não é só hoje, agora, não é só com uma determinada pessoa. Nós vivemos em comunidades. Nós vivemos, somos espíritos encarnados e cada momento estamos num lugar. Então é preciso que nós saibamos, tenhamos consciência disso,
né? Desenvolver as nossas aptidões e entender que aquele irmão que às vezes nos feriu, é difícil, gente, difícil, né? Mas aquele irmão que nos feriu naquele momento, às vezes estava tão nervoso, ou estava tão ruim a vida dele, que a única coisa que ele soube foi nos agredir. Então, Emmanuel nos coloca o seguinte: ou nós vamos apelar para a violência, ou vamos nos afastar no desleixo. Então, a gente não pode ser violento com aquela pessoa, né, que nos agrediu, que nos feriu. E nem deixar para lá. Também não podemos fazer isso. Com jeitinho, né, com muito jeitinho, que o brasileiro e todo ser humano é capaz, a gente tem que chegar a esta pessoa e tem que mostrar a ela que o caminho não é bem aquele, é outro. Muito difícil, gente, muito difícil, mas não é impossível. A gente, quando está imbuído, né, de bom pensamento, os espíritos estão ali, compartilhando conosco o nosso dia a dia. Então, a nossa trajetória inteira, o nosso caminhar inteiro, nós temos ali aqueles amigos que estão conosco, vivenciando e também lutando junto para que nós saiamos vencedores. Nós não estamos sós. Então, se por um motivo, né, nós passamos por determinadas coisas ruins, é porque às vezes nós temos que tirar alguma lição daquilo ali, algum aprendizado. Mas se nós, né, refletirmos um pouco. Eu tinha uma reunião espírita, né, onde eu comecei a participar do espiritismo, e era bem ainda assim, não era tanto estudo, né? Então a gente falava com os guias, com os espíritos, né? E nós tínhamos aquele grupo que assim que eu comecei, lá longe, viu? Então nós tínhamos aquele grupo que se reunia e os espíritos vinham e conversavam conosco, né? E eles tinham uma paciência, porque eles vinham para nos ajudar a minimizar aquela vidinha comum que nós tínhamos, né? Sem grandes problemas. Mas nós achávamos que era muito problema, né? Então eles vinham e falavam para a gente as coisas, nos aconselhavam. Olha, até me fugiu o que realmente eu queria dizer. Então eles diziam, muitas vezes a gente tem que morder a língua, né? Eu lembro muito de uma entidade que a pessoa que tinha o grupo recebia, e ele era um preto velho, né? E ele falava, minha filha, né, no caso, quando você vai explodir, morde a língua. Em vez de você xingar, morde a sua língua, que você sente a dor na língua e aí você não xinga, né? Então, eles vinham com aquele amor todo a nos ajudar a ver que os nossos problemas não eram tão graves. Eram problemas, assim, corriqueiros, né? Mas para nós, Jesus, era muito difícil, né? Era complicado entender a parentela toda, os tios, tias, sobrinhos, né? Cunhados. Gente, cunhados. Cunhadas. Agora eu vou dizer uma coisa. Sogro, sogra. Como a gente tinha uma dificuldade, né? Agora, graças a todos esses ensinamentos que todos nós fomos buscar, nós estamos um pouquinho melhores, né? A gente se dá melhor agora no seio familiar, a gente está ali lutando, tateando, engolindo uma coisa ali, vendo outra coisa ali, porque nós cansamos, gente, de sofrer, né? E a gente foi vendo que tudo nessa vida tem uma necessidade e que a gente não sabe o porquê das coisas. Então, às vezes, desculpe, gente, aquele parente difícil que nos faz não dormir, que faz a gente ficar... é aquele que nós necessitamos, justamente para poder fazer o quê? Tirar aquela aresta que nós temos da raiva,
do rancor, da mágoa, né? Então aquele veio justamente para lapidar, para burilar em nós essas coisas ruins que nós, infelizmente, temos e não vamos modificar ainda. Nós não somos Jesus, né? Nós estamos aqui trabalhando, nós estamos aqui tentando, né? Mas ainda estamos muito longe de sermos um Jesus, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, no item 9, que é um item bastante extenso, nós encontramos um trecho que vai nos dizer assim: os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral, a afeição, induzem-nos a reunir-se, formam famílias, e esses mesmos espíritos têm suas migrações terrenas, se buscam para se agrupar, como faz no espaço, originando daí as famílias unidas e homogêneas. Mas se nas nossas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam-se a encontrar-se felizes pelos novos progressos que nós realizamos. Então, aqueles parentes difíceis que nós temos ali no nosso caminho, que às vezes a gente fala, puxa vida, né? É justamente aquele, gente, que vai nos ajudar. É aquele que vai nos pôr opa, espera lá. Não é por aqui, é por aqui. Então vamos agradecer a Deus todos os dias e todas as manhãs e todos os momentos da nossa vida esta oportunidade extraordinária de estarmos reencarnados, né? E quanto mais nós conseguirmos estudar, aprender, mais vai ser bom para nós. Não vai ser para ninguém, vai ser para nós mesmos. Então, nesta manhã, nós estamos aqui, está na hora de parar, né? Nós estamos aqui com este objetivo, com o nosso coração aberto, com esta proposta de renovação. Nós temos que saber que vamos passar uma reencarnação inteira e vai ter pessoas amigas, vai ter aqueles uns que não são tão amigos, mas nós necessitamos justamente daqueles para nos mostrar algo que nós ainda não conseguimos ver. Então vamos nos sentir pessoas gratas, felizes, por podermos estar aqui no planeta Terra. E aquilo que nós já choramos tanto, vamos deixar lá no passado. Vamos viver daqui para frente. E vamos trazer no coração sempre a alegria, a certeza de que nós estamos reencarnados, porque Deus nos deu a misericórdia divina. E no decorrer da nossa reencarnação, o nosso objetivo maior é nos iluminar, é buscar o entendimento. E é de pouco em pouco, né? É subindo um degrau hoje, subindo outro degrau amanhã, que nós um dia nos tornaremos espíritos crísticos, espíritos iluminados. Mas enquanto isso não acontece, vamos caminhando, né, de acordo como nós conseguimos. Não vamos nos atropelar, vamos crer em Deus sempre e saber que existe sempre um dia após o outro. E agradecer, né, de coração estas oportunidades extraordinárias que todos temos de estar reencarnado, de encontrar pessoas, de fazer com que o nosso ciclo aumente cada vez mais. Muito obrigada pela atenção. Tenha um ótimo e lindo domingo e que Jesus permaneça nos abençoando e nos intuindo, nos sustentando todos os dias. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada.